Bom dia, pessoal. Estou aqui continuando com o livro dos 10 princípios milenares tirado da Bíblia. Hoje nós vamos falar do princípio da palavra, né? A palavra, definição palavra, ela significa, se refere a um sentido ou uma definição de algo, né? De algo ou de alguma coisa, né? Em contextos, pode ser entendida e usada em vários contextos. Então, hoje nós vamos estudar a palavra no conhecimento da Bíblia, da criação do mundo, né? Então, em Gênesis 1:3 está escrito: a criação do mundo aconteceu quando Deus falou, haja luz. A palavra de Deus é a força por trás da criação e da existência. Da existência, que eu acredito, né? Que foi Deus que criou o mundo, foi Deus que criou o ser humano, nós somos criação da história de Eva e Adão, somos filhos de Deus. E na palavra está escrito, no Antigo Testamento está escrito em Gênesis, essa frase que na criação do mundo, Deus diz que haja luz e houve luz. Quando nós viemos para o Novo Testamento, nós entendemos que, no princípio, João 1:1, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então, nós vimos que a Bíblia é um livro completo, né? Ele é um livro completo, atual, para nós aprendermos no mundo físico, entendermos o nosso mundo emocional. Deus deixou o manual, assim como cada coisa que a gente vai comprar, a gente tem um manual, né? Então, a Bíblia é o manual de Deus para nós vivermos aqui na Terra e entendermos essa passagem, né? No princípio, em Gênesis está dizendo no princípio. No princípio quer dizer no começo. Nós pegamos a tradução da palavra princípio, é começo, o começo de tudo, né? No início, no começo que Deus criou o mundo. A palavra se refere, as palavras se refere à Sagrada Escritura, ou seja, a própria Bíblia, né? A Bíblia é considerada um registro da vontade, dos mandamentos e da história de Deus com a humanidade. Ela é vista com a voz de Deus, ela orienta e ensina. Então, aqui, nós vamos fazer uma reflexão, né? Que eu não sei vocês, mas eu lia muito pouco a Bíblia. E quando eu li, eu também não entendia. Então, eu comecei a refletir. Se eu sou uma pessoa que tive a oportunidade de sair da zona rural, fiz uma faculdade, né? E esse percurso que eu fiz essa faculdade, eu aprendi muita coisa. Mas a fé, quem me ensinou foi meus pais. Me ensinou a ter fé. Então eu cresci num lar tradicional, num lar maravilhoso, onde a presença de Deus sempre era constante conosco. Nas pequenas coisas dentro da nossa casa, Deus estava presente. Aprendi a ir para a igreja, né? E aprendi a aumentar a minha fé, a praticar a minha fé. Só que com o passar do tempo, eu saí para o mundo, estudei. Um dia eu ouvi uma pessoa muito querida, que é uma professora, que hoje ela é uma professora maravilhosa. E ela me deu um conselho. Por que você não estuda pedagogia? Você estuda pedagogia, EAD? Eu tinha minha filha pequena. Falei, boa ideia, né? Comecei a estudar, não gostava de internet, não sabia. Na verdade, eu não gostava porque eu não sabia. Quando você não conhece uma coisa, você não tem como gostar, né? Então, eu não sabia mexer com a internet, mas comprei um computador, aprendi, estou aprendendo ainda, né? Muita coisa eu não sei ainda, estou aprendendo. O ser humano é um ser sempre em desenvolvimento, né? E eu fiz pedagogia, hoje eu sou formada, já atuei na área de educação infantil, né? Que gosto muito. E aí comecei a questionar. Por que aprender
outros conteúdos e não aprender a Bíblia. Comecei a me questionar. E através desse questionamento, eu comecei a ler mais a Bíblia. Eu comecei a aumentar minha fé a cada dia. E hoje estou aqui para ensinar e aprender com vocês um pouquinho, né? Sobre a Bíblia. E aí eu comecei a estudar a Bíblia. Tudo que eu vou fazer hoje é com base na Bíblia. Eu busco da Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. Porque a gente fica se perguntando, né? Eu mesmo me perguntava. Mas falar com Deus, como que eu falo? Como que Deus vai falar comigo se ninguém nunca viu Deus? A gente, quando é leigo no assunto, a gente fica fazendo essas perguntas, né? É normal, é normal. E aí, eu comecei a ler a Bíblia, hoje eu estou lendo e estou aprendendo aos poucos, né? E quero falar com você que tem dificuldade também de aprender. Ou se tem algo a mais para me ensinar, por favor, fica à vontade para colocar aí nos comentários, tá? Para acrescentar aqui, aumentar a minha fé. E nesses anos de vida, eu não lia muito a Bíblia, agora comecei a ler, comecei a aprender. Ouvi um conselho, por isso eu sou hoje uma pedagoga. E aí eu comecei a estudar mais a Bíblia e a compreender, né, o significado das palavras. Por exemplo, princípio. O princípio é primeiro, como Deus criou o mundo, ele criou com palavra. Então, a palavra que em João disse fez verbo. Qual é o significado do verbo? O verbo na nossa pedagogia, né? Falando como professor. Verbo significa, é uma classe de palavras muito importante na gramática. Muito importante na gramática. Ela é a peça central da oração e da função de expressar uma ação. Então, olha, Deus no início, ele criou o mundo com palavras, depois, isso no Antigo Testamento, depois vem o Novo Testamento e fala que a palavra se fez verbo e Deus era o verbo. Então, assim, Deus é o verbo. Porque é a ação que nós temos que ter de ler a Bíblia, de aprender. É a ação que nós temos que ter na nossa vida, de cuidar de nós, de cuidar do nosso corpo, de cuidar, estudar, ter conhecimento, né? Aprender cada vez mais as palavras de Deus. Mas aqui eu faço uma reflexão com você, que eu achei, Deus falou comigo de uma forma assim, incrível. Que é, não tem nenhum relato na Bíblia que Deus escreveu a Bíblia. Alguém escreveu para ele, né? Aí nós paramos para pensar, por que Deus não escreveu a Bíblia? É uma reflexão. E eu entendo que ele não escreveu a Bíblia porque ele quis mostrar para nós humildade até quando estava fazendo a Bíblia. Tinha alguém escrevendo para ele. Porque eu falo que eu sou uma pedagoga e isso é maravilhoso. Eu sei que tem pessoas com várias profissões. Isso é maravilhoso. Tem que estudar mesmo, tem que ter profissões. Mas e aquelas pessoas que não tiveram oportunidade de estudar? Por exemplo, meu pai, minha mãe não teve oportunidade de estudar. Eu tenho alguns irmãos que não teve oportunidade de estudar. Mas por que eles não estudaram? Eles não têm Deus? Não, eles têm. Só que, quando alguém escreveu para Deus, ele já estava mostrando humildade nisso. Ele estava mostrando que quem escreve, um tem habilidade para escrever, outro tem habilidade para ensinar, outro tem habilidade para falar. Hoje nós temos a Bíblia em áudio, que você que não sabe ler, não sabe escrever, pode ouvir também. Então, assim, mas na criação da Bíblia, Deus já nos ensinou com humildade. Outra pessoa escreveu para ele. Não é porque ele não sabia escrever, é porque ele mostra que todo mundo é importante na vida do outro, né? E hoje, como nós temos o tema palavra, eu quero te ensinar um pouquinho sobre isso, refletir sobre a palavra, refletir sobre o que nós estamos fazendo com nossas palavras, o que nós estamos ensinando para os nossos amigos, os nossos filhos, né, que é tão importante. Eu sei que eu aprendo muito com a minha filha, ela entende muito mais da tecnologia, da internet, ela entende muito mais que eu. Mas da vida com Deus, eu entendo muito mais que ela, que eu já vivi, já tenho mais maturidade. E cada um de nós temos o nosso conhecimento com Deus. Eu falo que Deus é a pura acessibilidade. Nós, para entender a palavra de Deus, nós temos que ler, nós temos que ouvir. Se nós não sabe ler, não sabe escrever, não tem problema, ouve quem sabe. Tem muitos aí para ensinar, né? E hoje eu comecei a estudar, tive esse incentivo, porque Deus tocou em mim, através do Tiago Brunet, que ele é um professor de vida. Esse livro é só um dos livros que ele tem vários, mas ele tirou da Bíblia.
E é através dele que Deus me ensinou, me fez eu ver muitas coisas que eu não via antes. A dar valor para muitas coisas que eu não dava valor antes. Não era que eu não dava valor, eu não entendia para praticar, né? E como que eu cheguei a essa conclusão de ler a Bíblia? Eu cheguei à conclusão que eu sou casada há 19 anos, tenho uma família maravilhosa, quem me conhece sabe. É uma filha tá completando nesse mês 13 anos, a Milena, que eu amo muito. E eu via que eu falhava com ela. Eu falhava com ela dentro de casa. É normal, olha o ser humano. Por isso que nós precisamos de Deus sempre, porque nós somos falhos e vamos continuar falhando em alguma área. Só que, quando a gente começa a buscar de Deus, as coisas ficam mais leves. E Tiago, a forma dele explicar, ele foi dando leveza a isso, né? E eu sou assim, eu penso dessa forma, que a palavra de Deus é pra gente viver com leveza. Porque Deus é alegria, Deus é amor. Eu lembro que quando eu tinha acho que 13, 14 anos, que eu estava na igreja, e eu era professora de catequese. Eu estava dando catequese, e aí eu falei para minha mãe naquele dia, mãe, eu vou dar catequese, mas depois eu vou jogar uma bolinha, porque eu quero jogar bola, né, fazer um exercício. E a minha mãe, tadinha, por ela não ter esse entendimento, ela achou que jogar bola não era uma coisa legal para mim. Nós era uma família muito tradicional, né? E ela achou que não era uma coisa legal. E ela falou, filha, você não vai jogar bola. Mas eu falei, eu vou jogar bola, porque eu sei que mal que tem que jogar bola. Ela falou assim, olha, o teu pai não vai gostar. E o meu pai era um homem muito culto, né? Ele falava pouco, mas o que ele falava tinha uma sabedoria enorme, né? E aí eu fui, né? Ensinei a catequese, fiz a minha parte na igreja e depois fui jogar bola e joguei. E eu sei que o meu pai, ele viu eu jogando bola, ele não falou nada comigo, ele não brigou, né? Eu cheguei em casa e falei para minha mãe, mãe, a senhora me desculpa, mas eu fui jogar bola, porque eu sei que é um exercício. E eu sei que a gente precisa cuidar do corpo, né? E eu joguei bola com as minhas amigas. Eu não ia sempre jogar bola, mas naquele dia eu tive vontade de ir. E foi muito bom, porque ali eu tive a alegria de estar jogando bola fazendo o que eu gosto, fazendo um exercício, e também os meus pais entenderam, eles não ficaram bravos. Meus pais tinham a sabedoria de Deus, era tão intenso neles, que tudo que eles falavam, até aquilo que eles não compreendiam, mas Deus agia. E eles não ficavam brigando com a gente porque a gente fazia algumas coisinhas assim que eles via que não era certo no haver deles por uma moça jogar bola. Não tem nada a ver, né? Uma coisa com a outra. O importante é fazer exercício. Mas eles também não brigaram. E eu fiquei feliz. Porque depois eu nem joguei mais bola, mas joguei algumas vezes e gostei. Foi uma coisa legal. Um aprendizado, né? Um aprendizado do que nós estamos fazendo hoje, falando, né? Mas aí eu volto aqui para a palavra. E hoje? O importante é nós ouvir a palavra e viver dela. Buscar na Bíblia, que a Bíblia é o livro mais atual. Com ele você compreende o nosso passado, compreende o nosso presente e compreende o nosso futuro. Vai dar leveza a tudo que nós já vivemos, a tudo que nós aprendemos. Você que não sabe ler, não sabe escrever, não tem problema nenhum. Porque você escuta quem sabe. Hoje em dia um celular te ajuda. Você ouve a Bíblia em áudio. Tem aplicativos aí que te ajudam. Ouve pessoas que falam de Deus, pessoas que ensinam. O importante é você ouvir, aprender e praticar, né? Isso que é importante. Então, aqui vem mais uma passagem da Bíblia que diz assim: a boca fala o que o coração está cheio. Mateus 12, 34. É uma passagem da Bíblia para a gente refletir, né? Às vezes a gente está cheio de angústia, de ansiedade, né? No meu mundo mesmo de professor, que sabe que a vida não é fácil para ninguém, né? Mas é uma área que requer muito trabalho, né? Muita atenção, muitos conteúdos que a gente traz para casa para fazer planejamento, né? A gente trabalha com muita documentação, então a gente tem que trabalhar bastante, né? E aí tem que buscar a sabedoria de Deus para a gente viver nesse mundo, né? E fazer um bom trabalho, e em qualquer profissão. Ou, se você não tem profissão, é dona de casa, dentro da sua casa.
casa. Você tem que ser uma pessoa feliz, você tem que cuidar bem da sua família, você tem que falar palavras que agrade as pessoas. Porque se agradar as pessoas, agrada a Deus. Então eu comecei a pensar assim, se eu não vejo Deus, eu sinto. Como que eu vou conviver com Deus no dia a dia? É convivendo com as pessoas. É convivendo com nossos filhos, com nossos familiares, sendo pessoas agradáveis. Porque se nós somos imagem e semelhança do Criador, nós temos que agir com a mente dele, né? Então, assim, agir com a mente de Deus, que é ser uma pessoa que goste dos outros, não ser por ser, mas ser por gostar de ser. Ser uma pessoa feliz naquilo que você faz, dentro da sua casa, com a sua família, cuidar bem da sua família, prestar atenção no que você faz que desagrada o seu companheiro, que desagrada os seus filhos, né? Porque às vezes passamos no automático, no dia a dia, e nós não paramos para observar isso. E se você estiver desagradando o seu companheiro ou o companheiro agradando a companheira, porque às vezes é vice-versa. Quantas mulheres que têm um companheiro agressivo, né, que não cuida de você? E hoje eu digo para você que Deus quer nós felizes. Então você que está angustiada por alguma coisa, ou por família, marido, mulher, filhos, busca na palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, Deus é pai de todos nós. E você que não teve um pai, que não teve uma mãe, não teve o privilégio de ter os pais como eu tive, eu te digo, Deus está aí, ó, a palavra de Deus para nos consolar, para nos ensinar. Você que tem uma história mais triste do que a minha, que tem uma história diferente da minha, você tem muito a ensinar. Para e pensa. Às vezes você olha o outro e fala assim, mas eu não vou falar de mim porque ninguém sabe do meu sofrimento. As pessoas querem hoje em dia só ganhar dinheiro, mas não quer saber o sofrimento do outro. E hoje eu te falo, Deus, Ele está com todos. Mas você que estiver angustiado, que estiver sentindo que é menos do que o outro, que você é uma pessoa infeliz, busca a felicidade na Bíblia, estuda a Bíblia para você entender que Deus ama todos nós. E o dia que eu compreendi que Deus me ama, eu me tornei uma outra pessoa, muito mais feliz. Eu já era feliz, mas eu já tinha Deus, só que vinha a compreensão que Deus me ama também, Ele quer me ver feliz todos os dias, em tudo que eu faço. Isso me torna uma outra pessoa, né? Então, eu chamo você hoje a cuidar mais de você, né? A buscar na palavra, entender. Se você está sofrendo, por que você está sofrendo? Se você está feliz, mas falta algo, porque a gente às vezes é assim, a gente tem tudo. Tem família, né? Tem sua empresa, mas às vezes está faltando algo em você, que você fica ansioso com qualquer coisa. E aí, vamos buscar na palavra, porque tem que ter cuidado com a ansiedade, né? Temos que ser gestores dos nossos sentimentos, cuidar das nossas emoções, né? Então, eu hoje trago essa reflexão da palavra. Qual é a palavra que você está ouvindo? Qual é a palavra que você está lendo? Está lendo algum livro? Está buscando algum conhecimento? Busque, tem que buscar conhecimento nos livros. Mas esse livro, que é a Bíblia Sagrada, ele é o primeiro livro. Ele é o livro que fala da criação, de nós entendermos a nossa existência na Terra, de como que Deus criou o mundo. Esse é o manual para todos, né? Então, é isso. Eu desejo que todos tenham paz, que todos leiam a Bíblia para entender. E desejo um ótimo dia, que todos tenham paz, graça e paz. E um dia abençoado a todos.